Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. E aí eu gostaria de contar para vocês agora um pouquinho sobre a minha história de vida através dos meus intercâmbios com a ESEC. Eu tinha 19 anos quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Eu estava numa parada de ônibus, esperando o ônibus para ir da faculdade para o trabalho. Estava um dia bonito, tinha sol, estava tudo tranquilo. E, do nada, tudo que eu sentia era pressa. Tinha muita pressa, eu tinha muita vontade de sair dali e fazer alguma coisa, porque eu sentia que eu não estava aproveitando o meu tempo, que o meu tempo ele não estava sendo ocupado da melhor maneira e que eu precisava fazer alguma coisa com a minha vida a partir dali. Eu estava tendo mais ou menos o que eu entendia naquela época como a crise dos 20 anos. Eu olhava para frente, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, como a gente nunca sabe, e eu olhava para trás e eu não me orgulhava e nem sentia que eu tinha feito algo relevante, algo muito importante até o momento. O ônibus chegou, a crise foi passando, eu fui trabalhar, mas, a partir dali, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a pensar em intercâmbio e encontrei o intercâmbio da ESEC. Era um intercâmbio voluntário, onde eles falavam que, a partir do momento em que tu ia viajar, tu poderia fazer um trabalho social em alguma organização, em alguma ONG, uma escola, e a partir dali tu desenvolveria liderança. E aí, quando eu descobri aquilo, foi como se surgisse uma luz e me dissesse, é isso, eu vou viajar, vou conhecer outras culturas, vou conhecer outros lugares, e, ao mesmo tempo, eu vou colocar o meu tempo disponível e os meus privilégios a favor de outras pessoas. Então, decidi viajar, decidi conhecer o mundo, e aí fui parar na Polônia. Fui para uma cidade que se chama Poznań. Naquela época eu nem sabia direito onde é que ficava a Polônia no mapa, mas eu cheguei lá e o meu trabalho era trabalhar com crianças de 4 a 14 anos. Eu estava lá trabalhando com mais de 200 turmas em escolas públicas da Polônia, e muitas das aulas que eu dava eram com outros estudantes, com outros voluntários de outros países. Então, era uma turma de 25 voluntários das mais diversas partes do mundo. E aí, por ser com outros voluntários, a gente precisava se juntar para ter um seminário de preparação, para saber o que cada um ia falar, como é que a gente ia dar as aulas sobre cultura, sobre inglês e tudo mais. E aí, num desses seminários, a gente estava falando sobre estereótipos, estava falando sobre identidade, imagem de cada país. E aí, enquanto eu estava falando sobre o Brasil, um dos meninos colocou uma foto no telão que era de uma mulher enquanto ela estava no meio do carnaval. Era uma foto seminua, porque as pessoas ficam assim, né, em escolas de samba durante o carnaval. E aí ele começou a rir e ele falou assim, é assim que todas as mulheres ficam, se vestem, são no Brasil, porque se é assim, eu quero voltar para lá contigo, quero ir para o Brasil contigo. E aí, naquele momento, eu entendi o que significava o problema dos estereótipos. Eu entendi o que significava quando alguém pegava uma imagem e colocava todo mundo naquela mesma imagem. E aí, a única coisa que eu pensei é que eu precisava levantar e falar. E aí eu levantei e questionei ele. Falei, por que tu está falando isso? Quão relevante é isso para a discussão? E, principalmente, por que numa sala com mais de 25 pessoas de muitos países, tu está exatamente usando o estereótipo para falar sobre alguma coisa, sobre alguém. E aí foi aquele clima meio estranho, ele pediu desculpa, o seminário continuou acontecendo, mas a melhor parte foi quando uma das estudantes que estava lá comigo, que estava trabalhando comigo, ela era uma estudante do Irã, ela veio falar comigo e ela me agradeceu. E ela agradeceu por eu ter levantado e falado, porque, naquele momento, ela entendeu que ela também era responsável por levantar e falar quando alguém falava sobre os estereótipos do país dela, principalmente sobre os estereótipos da mulher do país dela. O meu projeto seguiu por mais 2 meses. Foi um projeto onde eu consegui trabalhar muito com as crianças e também consegui me apaixonar muito pela Polônia, consegui conhecer muitas pessoas, e foi uma experiência que marcou, com certeza, a minha vida, mas ela era só metade da experiência. Porque depois eu viajei de volta para o Brasil, fiquei menos de 24 horas aqui em Porto Alegre, e um dia depois eu estava voando para a Argentina, para o meu segundo projeto voluntário. Fiquei numa cidade chamada Mendoza, uma cidade que fica quase na fronteira com o Chile, e lá eu trabalhava
numa ONG para moradores de rua. Então, eu trabalhava lá com outros estudantes, com outros intercambistas, e a nossa ideia era trabalhar com a comunicação daquela ONG, porque a gente queria fazer um evento de final de ano, queria fazer uma ceia de Natal, onde as pessoas que moravam na rua elas pudessem ter um momento para ter alimentação, ter roupas para ganhar durante aquela ceia. Quando eu escolhi a Argentina e quando eu decidi ir para esse país, eu pensava que o meu choque cultural ele seria muito pequeno, porque a Argentina ela é muito próxima aqui de Porto Alegre, a cultura ela é muito parecida, a alimentação ela é muito parecida, e realmente, quando eu cheguei lá, o choque cultural ele foi muito pequeno, mas eu tive um choque social. Eu era uma estudante de classe média, sustentada pelos pais, que tinha privilégios o bastante para trancar a faculdade e viajar durante um semestre para conhecer vários lugares do mundo, enquanto eu estava trabalhando com moradores de rua, que tinham uma pouca noção da cidade deles, que dirá do país, e eu precisava me relacionar com eles a ponto de os dois lados se sentirem confortáveis com aquilo. Então, eu trabalhava na ONG, eu resolvi aumentar a minha carga de trabalho, digamos assim. Eu trabalhava na ONG das 9 da manhã às 8 da noite. Durante a manhã, eu cuidava do projeto em si, né, da comunicação, daquele evento e tudo mais, mas, durante a tarde, eu me colocava à disposição para aqueles moradores de rua, para poder auxiliar em suporte que eles precisavam, às vezes só conversar com eles e poder estar presente, porque para eles não fazia nem sentido uma pessoa do Brasil estar ali disponível para conversar. Para eles era algo que não passava pela cabeça deles, pela realidade que eles viviam. E aí foi numa dessas conversas que eu estava falando com eles, falando sobre como estavam todas as coisas, e aí eu estava com o Juan e o Carlos e a Mercedes, que eram três dos moradores de rua, e aí eles me perguntaram como é que estava a minha experiência, o que eu estava achando da cidade. E eu falei que o que eu mais gostava de Mendoza eram das pessoas. E aí, nesse momento, o Juan, que era um deles, ele começou a rir, deu assim, uma risada e falou assim, tá, mas pessoas como assim? Porque tem os mendocinos e tem as mendocinas. E os mendocinos, eles vêm sempre em primeiro lugar. E aí eu demorei para entender o que ele estava falando, só que eu vi que a Mercedes baixou a cabeça dela. E aí, quando eu entendi, de novo, a única coisa que eu pensei foi, eu preciso falar. E aí, de novo, eu questionei, falei que eu não entendia, não concordava com o que ele estava falando. E aí, um dos meninos da ONG mesmo, um dos voluntários da ONG, ele interrompeu a conversa, chamou o Juan para sair, para conversar. O Juan era um homem de 50, 60 anos. E aí, eu não podia falar para ele o que eu estava pensando, não podia questionar ele, mas eu precisava falar com ela, porque eu vi que ela se sentiu mal. E aí eu virei para o lado e falei, eu não concordo com o que ele falou. Para mim é indiferente e para mim não faz sentido a gente usar o gênero para diferenciar os direitos ou a voz de uma pessoa. E aí, para minha surpresa, ela me olhou e o olhar dela tinha alívio. E a Mercedes era uma mulher que tinha 5 filhas, ela tinha perdido o marido e ela morava na rua com 3 filhas, com 3 daquelas 5 filhas. E aí, naquele momento, ela olhou para mim, sorriu e falou, muito obrigada por ter falado isso, porque eu sempre falei isso para as minhas filhas. E é muito bom saber que tem mais pessoas que defendem essa mesma visão e acreditam nisso também. O meu projeto também foi muito bom. Foi um projeto que a gente conseguiu ter uma ceia de Natal para mais de 400 moradores de rua. E aí eu voltei para Porto Alegre. E aí, quando eu voltei, depois de quase 6 meses de viagem, aquela crise dos 20 anos, ela não existia mais. Ainda existia a pressa, mas a pressa tinha dado lugar para outros 2 sentimentos. Quando eu olhava para trás, para minha experiência, e eu via que eu tive que falar sobre estereótipos, e eu tive que falar sobre direito e voz, eu tive que ter muita coragem. Eu tive que levantar e defender algo que eu acreditava, enquanto eu enxergava algo que me incomodava em 2 partes do mundo que não eram as que eu estava acostumada a estar e com as pessoas que eu estava acostumada a conviver. Quando eu tive que falar com uma jovem, com uma estudante do Irã, e quando eu tive que falar com uma mulher da Argentina, moradora de rua, eu tive que ter empatia. Porque eu precisava entender qual era o local de fala delas, sobre o que elas estavam falando e, principalmente, o que elas sentiam enquanto falavam sobre aquilo. E, óbvio,
A minha viagem ela foi incrível, eu aprendi muita coisa sobre o mundo, mas, principalmente, eu entendi que o mundo era muito grande e que ele tinha muita coisa para me ensinar. Eu fui para fora, eu olhei para muita coisa, mas isso só me ajudou a poder olhar para dentro e entender o que era meu e que não ia mudar independente do lugar que eu estava. Eu podia estar na Polônia, eu podia estar na Argentina, eu podia estar falando com uma moradora de rua ou com uma estudante que era do Irã, mas tinha coisas que eu não ia aceitar que fossem erradas, e mais do que isso, eu precisava usar minha voz para falar sobre isso. Aquela crise dos 20, ela não existia mais muito porque eu tinha entendido o que fazer e como usar os meus privilégios e tudo mais para levar isso para outras pessoas. E foi aí que eu entendi o que era aquela liderança que a ESEC falava que desenvolvia. Porque hoje, para mim, a liderança é muito mais o momento em que tu entende a tua causa e tu usa a tua causa para falar por aquilo, mas, principalmente, quando tu faz algo que é tão verdadeiro e tão forte para ti, que tu acaba inspirando e encorajando outras pessoas para seguirem a tua causa ou a própria causa delas também. É isso. Muito obrigada.